No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 a 47, estão registradas estas escrituras sobre os cristãos da igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Jesus, vem restaurar-nos e a tua igreja a uma vida de verdadeira piedade, de verdadeira espiritualidade, de verdadeira oração e de um entusiasmo, de um avivamento real, bíblico, sem particularizar a tua escritura, trazendo frutos de amor às almas, de evangelização, de discipulado e de ação social, de beneficência social, que a igreja e a sociedade, a comunidade tanto necessita. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Meus queridos, eu sou o pastor Nivaldo Lisboa Soares. Eu fui padre da Igreja Católica Apostólica Romana, encardinado à Diocese de Governador Valadares. Durante vários anos eu fui pároco ali naquela diocese, mas no final de 1986 eu estava celebrando uma missa quando um irmão muito simples, humilde, o presbítero Arsênio Batista Mendonça, entrou naquela noite ali na minha paróquia, no templo católico, e eu deixei ele pregar o evangelho, falar de Jesus ali na missa. Graças a Deus que ele não criticou o romanismo, não jogou pedra nos católicos e nem falou que a igreja dele era melhor do que a minha. Ele falou foi de Jesus com amor. Falou da salvação pela graça por meio da fé, como está registrado em Efésios 2, verso 8 a 10. Falou do fundamento da salvação, que é a obediência de Cristo, Filipenses 2, versos 6 a 11. Ele que se esvaziou, ekenosis, e se humilhou, se fez obediente até a morte, morte de cruz. Ele falou do preço da nossa salvação, que é o sangue que Jesus verteu no Gólgota. Efésios capítulo 1, verso 7. 1 Pedro capítulo 1, verso 17 em diante. Não foi prata, irmãos, não foi ouro, mas foi o preciosíssimo sangue de Jesus que nos resgatou da vã maneira de viver, herdada por tradição de nossos pais. Oh, maravilhosa graça de Deus, aleluias. Meus irmãos, depois de me batizar, Deus me deu a bênção, fui contemplado também com a bênção de um casamento, hoje com a minha família, meus filhos, com a minha esposa. Vivemos lutas, mas vitórias constantes no Senhor. E eu quero deixar uma palavra aqui sobre a igreja, através dos séculos até os dias contemporâneos, dias atuais. A igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela nasceu nos dias de Pentecostes. Ela não surgiu do nada, realmente ela veio através do poder de Deus, veio sendo edificada
no fundamento dos apóstolos, dos profetas, em Jerusalém. Tudo começou ali. Uma igreja verdadeiramente convertida, uma igreja realmente de oração, uma igreja fiel, uma igreja que não tinha idolatria, tinha adoração em santidade, havia temor, havia tremor, uma igreja que pregava a palavra e ela se expandia por todo o canto que havia já no primeiro século, a igreja que não tinha placa denominacional, a igreja do Senhor Jesus, o caminho. Para alguns era uma seita, mas ela foi crescendo de Jerusalém, ela atingiu a Ásia, chegou até mesmo a Península Ibérica, a Espanha. O evangelho foi explodindo e até os dias de hoje é o poder de Deus que me atingiu no meio de uma missa. Eu levantei a minha mão de batina e tudo e entreguei minha vida a Jesus. Quando aquele crente pregou lá no altar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas esta igreja de Jesus, uma igreja que entendia a arte da guerra espiritual, uma igreja batalhadora, igreja missionária, que foi conquistando o mundo inteiro, dinâmica, essa igreja começou depois a se desviar da verdade. Espiritualmente, moralmente e teologicamente, depois do século IV, aí a coisa complicou. Muitas heresias. Espiritualmente começou a surgir o esfriamento espiritual, cegueiras, orgulhos espirituais. Depois nós vimos corrupções, prostituições, abuso de autoridade, glutonarias, bebedices. Então, moralmente, a igreja perdeu a autoridade espiritual. Agora, teologicamente, eu queria falar nesta hora sobre algumas dimensões da doutrina. A doutrina de Cristo, porque foi deixado de lado a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler com muito carinho 2 João, de 6 a 9, e João 3, 27, para meditar sobre a doutrina de Cristo. Paulo diz a Timóteo, no 1 Timóteo 4, 7, rejeita as fábulas. Muitas coisas começaram a ser ensinadas na igreja que não vinha da Escritura Sagrada, não vinha da Bíblia. Eu queria abordar, neste momento, alguns pontos sobre cristologia, sobre soteriologia, sobre eclesiologia, sobre bibliologia, ao mesmo tempo também analisando alguns pontos de mariolatria e mariologia, pneumatologia, escatologia, porque sobre a pessoa de Cristo, sobre Jesus, que 1 Coríntios 3,11 fala que ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Senhor, mas Ele é a pedra fundamental da igreja. Não é nenhum pastor, nenhum líder denominacional, nem o Papa, nem nenhum pastor evangélico. Mateus 21, verso 42 a 46, como também o próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, do verso 1 até o verso 9, você vai encontrar ali que só Jesus Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Ele é a pedra fundamental da igreja. 1 Timóteo 2, de 1 a 5, fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus, irmão, e entre Deus e os homens só Jesus Cristo. E olha, a essência do cristianismo é esta relação direta e imediata do homem com Deus através de Jesus Cristo, o qual nos fez a você, o Senhor, a senhora também, nos fez sacerdotes dele,
1 Pedro 2,9 diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Não há mais uma divisão de sacerdotes e leigos. Nós somos um povo sacerdotal. Só que os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais. Nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor e de adoração. Por não há idolatria mais. Há louvor e adoração. Há uma rendição, uma entrega de amor a Jesus como nosso Salvador e Senhor amado. Só Jesus Cristo salva. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11 a 12. Só Jesus salva, perdoa os pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, sobre a cristologia, saímos muito da Bíblia. Sobre a soteriologia, a salvação, a Bíblia nos mostra claramente, em Efésios 2, verso 8 a 10, que a fonte da salvação é a graça de Deus. Graça é favor não merecido. Não depende, a salvação não depende das boas obras, nem de obras más. Não depende realmente do homem, não é mérito humano. Salvação é pela graça. O ladrão na cruz abriu seu coração, se voltou para Jesus em fé, em confissão de fé, pedindo a Ele ali: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou com ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então a salvação é agora, é right now. Basta arrepender-se dos pecados, crer em Jesus, abrir o coração para Jesus. Então é só a graça, é só a graça. A fonte da salvação é a graça de Deus. O fundamento da salvação, como já mencionamos, é a obediência de Cristo. E o preço da nossa salvação é o sangue de Cristo. Na eclesiologia, muitas vezes eu falei que a Igreja Católica Apostólica Romana é a mais antiga, a verdadeira. Eu até falava em latim, ex ecclesia nulla salus. Eu falava que fora da Igreja Católica ninguém se salva. E não é a Igreja Católica Apostólica Romana a primeira denominação, a primeira igreja. Havia cristãos em Roma desde os dias de Pentecostes, desde os dias da diáspora. Mas a primeira igreja não é a de Roma, a de Jerusalém. Foi de Jerusalém, não de Roma, que foi ali em Jerusalém que surgiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. A primeira igreja, a base de tudo é Jerusalém. Durante os 4 primeiros séculos, 5 grandes igrejas marcaram a história do cristianismo emergente. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Alexandria, a igreja de Constantinopla, onde hoje Istambul, na Turquia, e a igreja de Roma. A Igreja Católica Apostólica Romana, na verdade, ela foi consolidada no século IV. 2 políticos, 2 imperadores, Constantino, com o Edito de Milão, ano 312. Depois Teodósio, no ano 381, o decreto Cunctus Populus. Então ali a Igreja Católica Apostólica Romana não é do século I, ela é do século IV. E a partir da consolidação da Igreja de Roma, muita coisa começou a mudar. Aí, ao invés de padres, aliás, ao invés de pastores, de evangelistas, surgiram padres. Ao invés de diáconos, surgiram sacristão, coroinha. Aí veio surgindo cônego, monsenhor, vigário-geral, defensor vinculis, o defensor do vínculo, para cuidar de anulação de matrimônio, bispos, arcebispos, cardeais, núncio apostólico, que é o representante do Papa em cada nação, e o papado. Pedro, eu dizia que São Pedro foi o primeiro Papa que estava ali à frente da igreja em Roma. Isso não é verdade? Pedro era pescador. Pedro, Tiago e João em Jerusalém estavam ali quando Paulo chegou e, na verdade, no primeiro concílio, a primeira reunião
onde houve os primeiros problemas sérios na igreja. Foi em Jerusalém que as questões foram resolvidas. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nem foi São Pedro que deu a última palavra. Foi Tiago, o apóstolo Tiago. Então, meus irmãos, Pedro até era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Então, na verdade, Pedro, ele em 1 Pedro capítulo 5, verso 1, ele não se arvora o título de Papa e nem aceitava ninguém ajoelhasse aos seus pés para beijar seu anel de pescador, não. Pedro, na casa de Cornélio, Pedro, em muitas circunstâncias, abraçava todos como apenas um presbítero, um apóstolo que o Senhor designou, mas como um presbítero, um servo, doulos tuteu. Então, meus queridos, a partir do momento em que a Igreja Católica Apostólica Romana, o catolicismo romano, assumiu o comando, porque o Império Romano acabou, morreu no ano 476 depois de Cristo, foi o fim do Império Romano do Ocidente. Aí surgiu no lugar do Império Romano, numa continuidade sutil, a Igreja Católica Apostólica Romana, e ali nós percebemos ao longo da história, muita coisa começou a mudar. Não havia imagens de escultura, não havia idolatria na igreja primitiva. Aí dentro da Idade Média, começaram aí a surgir as mudanças, começaram a ser fabricadas imagens dos santos, cruzes, crucifixos, medalhas. As coisas foram deixando a orientação bíblica, começou-se a usar velas. Jesus é a luz do mundo. Começaram a rezar pelos mortos, reza a missa de sétimo dia, missa para tirar as almas do purgatório. E olha, meus queridos, a Bíblia fala em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, a seguir se manifesta o juízo de Deus. Eclesiastes 9, verso 4 em diante, está escrito que mais vale um cachorro vivo, um cão vivo do que um leão morto. Os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem de nada. Amor, ódio, inveja para quem já morreu, acabou. Não tem mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então não existe na Bíblia purgatório e nem reencarnação. Existe a salvação, o céu. Existe a condenação, o inferno. Purgatório, um fogo mais light, mais diet, mais soft, menor do que o fogo do inferno. Isso é, infelizmente, realmente esse lugar intermediário, temporário, onde eu falava que nem todos são tão bonzinhos para ir direto para o céu. Isso aí começou no ano 503, já rezavam missa pelas almas. Depois o Concílio de Florença, em 1439, já determinou a existência do purgatório como dogma, e o Concílio de Trento, no século XVI, consolidou. Mas isso tudo fora da palavra de Deus. Leia 2 Coríntios 5, verso 10 e Lucas 16, verso 19. Então, meus queridos irmãos, nessa caminhada, a Bíblia foi deixada para trás, a Bíblia foi traída. Começaram a colocar a Bíblia em pé de igualdade com a tradição. Em Marcos 7, verso 13 e Mateus 15, verso 3 a 6, Jesus fala do perigo de negar a Escritura Sagrada invalidais as Escrituras por causa das tradições. Então, se você ama Jesus, crê em Jesus, siga a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Examina a Escritura. Jesus, em João 5,39, diz: examinai as Escrituras. Ela é a única norma de fé e de conduta nossa. Eu ensinava a Bíblia errado. Os 10 mandamentos, eu falava: primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Eu estava errado. O segundo mandamento, eu era padre, eu não ensinava, eu pulava, eu escondia.
porque não tomar seu santo nome em vão não é o segundo, é o terceiro. O segundo mandamento está escrito em Êxodo 20, verso 4. Leia na sua Bíblia, Êxodo 20, verso 4. O segundo mandamento está escrito: não farás para ti imagem de escultura, não ajoelharás diante de imagem, não te prostrarás. A Bíblia fala em Jeremias 10 sobre imagens, sobre ídolos. 1 Coríntios 10, Números 33, 52. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 24 em diante, fala que a gente tem que tirar as imagens, aquilo que é anátema, aquilo que é maldição e traz maldição para a família toda, tirar de dentro de casa. Mas olha, eu era padre, aquele crente, aquele presbítero que foi lá na minha paróquia, minha missa, ele não chutou as imagens, não criticou. Então, respeite os católicos, respeite qualquer denominação, fale de Jesus com amor. Agora, se a pessoa lhe perguntar, imagens de escultura, eu tenho que tirar da minha casa, do meu comércio, pode mostrar na Bíblia, para que a pessoa tome essa decisão de não ter mais nenhuma. Siga Jesus Cristo na igreja do Senhor Jesus, e você encontrará a resposta para o clamor do seu coração. Olha, escultura, nenhuma imagem, nada que venha tirar a essência do cristianismo, que é a relação direta da pessoa com Deus através de Jesus Cristo. O único mediador, o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: egoimi re rodos, kai realetheia, kai rezoé. Meus queridos, os livros apócrifos, Eclesiástico, Judite, Baruque, Sabedoria, Tobias, 1º e 2º Macabeus, esses livros que foram aumentados, o Concílio de Trento determinou realmente que eles fossem inseridos, a Contra-Reforma, e aí foram aumentados a Sagrada Escritura, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que ninguém pode aumentar e nem tirar. Leia Apocalipse 22. Esses livros são até interessantes, mas não são inspirados por Deus. Tem erros, tem incoerências. Leia a conclusão de 2 Macabeus e você vai tirar suas conclusões. Então, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para Jesus, vamos voltar para a Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, Salmo 115, verso 8, Salmo 135, verso 18. O Salmo 1 já diz: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Então leia a Bíblia, medite na Bíblia. O Concílio de Toulouse proibiu o povo de ler a Bíblia. As Bíblias, houve épocas anteriores que foram queimadas na praça pública. Depois queimaram até os evangélicos. Há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. E olha, a ceia do Senhor, ela foi substituída pela missa. Então, a ceia, Jesus falou, está escrito, os textos bíblicos que falam da ceia, nós vemos Mateus 26, verso 26 a 29, Marcos 14, verso 22 a 25, Lucas 22, verso 17 a 20, 1 Coríntios 10, verso 16 a 21 e 1 Coríntios 11, do verso 17 a 34. Aquele sermão de Jesus em João capítulo 6, verso 35 a 58, quando Jesus fala de si mesmo, ele fala de si mesmo como o pão da vida e da necessidade de alimentar-se dele, comendo a sua carne, bebendo o seu sangue. Aquela mensagem, aquele sermão foi pregado antes da instituição da ceia. E ele, para ser bem entendido, ele se trata daquilo que a ceia significa. O que a ceia significa? É a comunhão com Cristo pela fé.
ao invés da ceia em si. Nos tempos da Reforma Protestante, as questões sobre a natureza da presença de Cristo na ceia e da relação da ceia com a sua morte vicária, isso gerou muito debate, gerou muita concorrência, gerou muito conflito, muita controvérsia. Naquele momento ali, naquele período, a Igreja Católica, ela sempre ensinou a presença real de Cristo na ceia, na missa pela transubstanciação. Porque o quarto concílio lateranense, quer dizer, o concílio de Latrão, em 1215, ele determinou dogmaticamente que a transubstanciação, a substância do pão e do vinho, miraculosamente se transformariam no corpo e no sangue de Cristo. O pão e o vinho não são mais pão e vinho, embora pareçam ser. Lutero não aceitou transubstanciação, ele propôs consubstanciação. O corpo e o sangue de Cristo estão presentes em, com e sob a forma de pão e vinho, que em si mesmo permanecem pão e vinho. As igrejas ortodoxas orientais e algumas igrejas anglicanas também têm uma teologia semelhante. Agora, Zwinglio negou que o Cristo glorificado agora no céu ele estivesse presente corporalmente, fisicamente ou localmente. Calvino, ele ensinou que enquanto o pão e o vinho permanecem imutáveis, o Espírito eleva o crente através da fé para gozar da presença de Cristo de um modo que é glorioso e real, ainda que indescritível. Mas vamos ficar com as palavras de Jesus, que ele falou: fazei isto em minha memória. Quando você come do pão e você bebe do cálice, pode ser um copinho de plástico com um pouquinho do suco da uva. A Escritura Sagrada nos fala do fruto da vide, ou vinho, o suco da uva, mas quando você vai participar ali na ceia, é o memorial do corpo e do sangue de Jesus. E procure se recordar que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Eu, quando era padre, fazia errado, porque domingo eu celebrava às vezes 6 missas, toda missa eu bebia 2 cálices de vinho, e eu negava o elemento físico-químico para o povo, que era o vinho. Eu dava só a hóstia. Às vezes eu molhava a hóstia no vinho, mas Jesus só molhou o pão no vinho para dar para o traidor Judas Iscariote. Então, na sua igreja, não perca a ceia. Não viaje no dia da ceia. Procure descobrir a importância fundamental da ceia do Senhor. O Mysterium Fidei, o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia, meu querido, minha querida irmã, ela tem uma referência passada, leges non habent oculo retro, mas a ceia nos faz olhar para trás, para a morte de Jesus, mas também olhar para o hoje, a nossa participação corporativa em Cristo, mediante a fé. Mas também a ceia, ela tem um olhar para o futuro, para a segunda vinda de Cristo. Então seja encorajado na sua caminhada diária e na sua esperança ao participar desse serviço de culto, a ceia do Senhor, onde você vai recordar o sofrimento de Cristo. E isso deve marcar a sua igreja, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, olha, muita coisa foi saindo da Bíblia. Eu ensinava muitas coisas erradas. Não só o purgatório, que não existe,
não só os mandamentos de Deus, mas quantas vezes eu ensinei que só o padre pode perdoar pecados. Só o padre tem essa autoridade. E olha, meus queridos, não é o padre, não é o pastor, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 2, do verso 1 a 2. O Concílio de Latrão oficializou a confissão auricular. Mas em Lucas 18, verso 9 a 14, um fariseu e um publicano vão orar no templo. Mas não foi o fariseu orgulhoso, que se julgava justo, foi aquele publicano que, ajoelhado, prostrado, ele, com humildade ali, pedindo perdão dos seus pecados, voltou para casa justificado. Lute para não cair, viu? Mas se você cair, Jesus te levanta. Mas não precisa se ajoelhar aos pés de um pastor para confessar seus pecados. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta. Confessa, conversa com Deus. Fala: Senhor, me perdoe em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, e você vai ser purificado. Olha, o celibato obrigatório, desde os dias do Concílio Eliberitano, Concílio de Elvira, na Espanha, já houve ali uma região que foi colocado o celibato como uma norma para aquela região. Depois, oficialmente na Igreja Católica, o Papa Gregório VII, houve aquele momento em que se tornou realmente uma disciplina do magistério eclesiástico canônico romano, o celibato obrigatório. O padre não poder casar. Então, no ano 1074, já quem era casado tinha que separar-se das suas companheiras, da sua companheira, e quem quisesse ser sacerdote, quisesse passar pelo acolitato, leitorato, o diaconato e finalmente o presbiterato, ser padre, tinha que abraçar o celibato obrigatório. O celibato como um carisma, não como uma obrigação, poder-se encontrar fundamentação bíblico-teológica e pastoral. Mas dessa forma que está aí, não é de Deus. 1 Timóteo 4, verso 1 a 5, você deve ler lá, e 2 Timóteo 4 também. Você vai ver 1 Timóteo 3, está escrito que até o bispo tem que ser casado. É melhor casar do que abrasar, viu? Paulo mostra realmente o direito universal da virgindade. Não é uma obrigação, é um direito. Se você quer abraçar livremente, como um carisma, propter regnum Dei, por causa do reino de Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz: é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, e que governe bem a sua casa, tendo seus filhos com disciplina, com todo respeito, pois aquele que não sabe governar a sua casa, como vai governar a igreja de Deus? Se Deus está te chamando para romper, tome a decisão. Se Deus está te chamando, se Ele está preparando uma mulher de Deus para você amar e ser amado por ela, e ter família com ela, e ser família, mesmo nas lutas, nas dificuldades. Quantas lutas eu já passei, quantas provas, mas Deus tem dado graça a milhares de pastores que são pais de família, de líderes casados. Não precisa ir para a igreja católica, apostólica,
ortodoxa no Oriente, lá os padres são casados. Então, quero deixar essas reflexões para mostrar que nós somos um povo livre, um povo sacerdotal. Olha, Efésios 4 fala dos ministérios. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, evangelistas, mestres, pastores. Mas não existe mais aquela divisão de sacerdote, que até para celebrar a missa tinha que celebrar a missa de costas, em latim, o sacerdote distante do povo lá embaixo. Hoje nós somos um povo sacerdotal. Hoje, para você ter o perdão dos pecados, para você louvar e adorar, pode ir direto, agora, à presença de Deus através de Jesus. 1 Pedro 2, o Senhor te abençoe e te guarde. Na escatologia, na pneumatologia, também quantas coisas eu aprendi fora da Bíblia. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o avivamento. Graças a Deus por todos que estão buscando nas suas igrejas, pastores, líderes, um avivamento que não é uma falsificação emocional, um emocionalismo falso, como diz Bill Bright, nem uma particularização da verdade bíblica. Procure viver uma vida de entusiasmo, uma vida feliz, uma vida dinâmica, cheia do Espírito Santo, dos dons do Espírito, dos frutos do Espírito, mas não só de um entusiasmo superficial. Olha, em 1870 foi decretada a infalibilidade papal pelo Papa Pio IX, que o Papa não erra, que o Papa é infalível, principalmente quando ele ensina ex cátedra em matéria de fides moralis, de fé e de moral. Mas, na verdade, infalível é só Jesus e as Escrituras Sagradas. Viu, meu querido irmão, minha irmã? O Papa João Paulo II, Kernel Wojtyla, no primeiro dia do seu munus como Papa, ele abriu a janela do Vaticano e falou: "Se sbaglio, mi correggete." Se eu errar, me corrijam. No tocante à linguística, à linguagem, o italiano, em confrontação com a língua materna dele, o polonês, mas ele foi o único Papa que pediu perdão pelos erros dos papas que o antecederam. Até mesmo no tocante a Galileu Galilei, porque Galileu Galilei, ele ensinava que a Terra girava em torno do Sol, mas o Papa ensinava que o Sol girava em torno da Terra, o heliocentrismo, ao invés do geocentrismo. Então, o que o Papa ensinava, o geocentrismo, Galileu ensinava o heliocentrismo. Galileu estava certo e o Papa estava errado. E quase que Galileu chegou à morte, mas ele preferiu agir de uma maneira estratégica para salvar a sua pele no tribunal lá da Inquisição. Mas graças a Deus, João Paulo II foi o único Papa que pediu perdão. Retirou todo o processo de Galileu Galilei, centenas de anos depois que o homem morreu. Graças a Deus ele pediu perdão, foi o único Papa que pediu perdão aos protestantes, aos evangélicos do mundo inteiro, pelos crimes da Inquisição e período pós-inquisitorial, pelo massacre da noite de São Bartolomeu, onde mataram mais de 60 mil crentes, 1000 protestantes. É claro que houve também erros, exageros dos reformadores. Meus queridos, mas infalibilidade papal não, está errado. Infalibilidade é só de Jesus, é só da Escritura Sagrada. E o Papa, sendo o cabeça da igreja, é Cristo. A pedra fundamental é Cristo. Quando Jesus falou: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", Jesus disse para Simão: "Tu serás chamado de Pedro", Pedro, Petros, em grego é pedra pequena, fragmento de pedra. Agora estou aqui com a minha Bíblia, abrindo aqui diante deste microfone, em 1 Coríntios capítulo 10, no verso de número 4, onde Jesus fala
que todos beberam da mesma fonte espiritual, bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Então a pedra principal da igreja, leia Atos capítulo 2, Atos 4, verso 11 a 12, 1 Pedro 2, verso 4 e 5, a pedra, a rocha, a pedra pequena é Pedro, você também é pedra, porque 1 Pedro 2, verso 5 fala que nós todos somos pedras vivas da casa espiritual, somos pedrinhas, você é uma pedrinha, agora a pedra, a Petra, a rocha das eras, é Jesus Cristo, e quem está com a sua casa fundamentada nesta pedra, nessa rocha que é Cristo, e não na areia, sua casa nunca vai desmoronar. Aleluia, aleluias e aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, olha, Maria, eu queria falar um pouco sobre Maria, a mãe de Jesus. Nós evangélicos, nós cristãos, temos que amar, seguir os exemplos de Maria. Nas bodas de Caná, Maria diz, fazei tudo que meu filho mandar. Maria, serva do Senhor, Antila Domini. Olha, nós cristãos amamos Maria. Agora, nós não falamos Santa Maria, Mãe de Deus, porque o Concílio de Éfeso, no ano 431, declarou esse dogma, Maria, Mãe de Deus. Maria não é Mãe de Deus, Theotokos, é Mãe do Filho de Deus, de Jesus, Ruios Tuteu. José não teve sexo com Maria. O teste do DNA, o desoxirribonucleico, os 23 pares de cromossomos, se pegasse o sangue de Jesus e levasse para o laboratório, no sangue de Jesus não tinha e não tem os cromossomos do José. José era pai adotivo. Jesus, enquanto homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. E Jesus, enquanto Deus, tem pai, mas não tem mãe, uai. Ele enarqué rologos ecuetu. O prólogo de João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo se fez carne, et verbum carum factum est, ele habitou entre nós, ele veio através de Maria, mas ele já existia antes de Maria, e ele, Jesus, como Deus, não tem mãe, só tem pai, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que já preexistiam na eternidade, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, maternidade divina, não. Maria é mãe de Jesus, mãe do Filho de Deus. Olha, eu rezava muitas rezas fora da Bíblia. Ó Maria, concebida, sem pecado. Romanos 5, verso 12, mostra todos que vieram a este mundo já nascem com pecado, até Maria. O único que foi concebido sem pecado original foi Jesus. Leia Levítico 12 e compare com Lucas 2, verso 22 a 25, onde Maria, após Jesus nascer, irmão, presta atenção em Lucas 2, Maria foi levar um casal, Maria e José foram à igreja, ao templo, Maria foi levar um par de rolinhas, de pombinhos, para o sacerdote sacrificar para a expiação dos pecados dela, o que toda mulher fazia em Levítico 12. Eu sei que eu também sempre procurei acreditar que Maria, e ensinar que Maria não morreu. Em 1950, o dogma da Assunção de Maria aos céus, isso não está na Bíblia. Eu ensinava que ela não morreu, que ela foi assunta ao céu de corpo e alma, e ao chegar lá, coroada como rainha dos céus. Olha, meus queridos, João 3,13 fala que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. As transladações de Enoque, de Elias, são contextos que nós precisamos voltar depois aqui, voltados para a escatologia. As aparições de Maria no mundo inteiro, que mexem com o emocional de muita gente. Teologicamente, biblicamente, é impossível. Eclesiastes 9 fala que quem já morreu não pode voltar, não há reencarnação, quem já morreu não aparece. Tudo isso são artimanhas do reino das trevas para levar as pessoas a se prostrarem diante de imagens, de ídolos
E olha, Maria continua sendo a serva do Senhor, que disse: eis aqui et antila Domini, eis aqui a serva do Senhor. Fiat mihi voluntas tua, faça-se em mim a tua vontade. Ela disse ao anjo Gabriel. Então, vamos imitar os exemplos de Maria, o silêncio de Maria, meditando tudo no seu coração, o seu exemplo de pureza, de santidade, de dedicação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se você quer saber uma explicação mais convincente sobre Maria, José, os irmãos de Jesus que a Bíblia fala em Mateus capítulo 1, verso 18 a 25, Marcos capítulo 6, vai examinando a Escritura que a própria Bíblia vai te ensinar que irmão adelphos é diferente de primo. O rosário, olha, eu quando era criança rezava o terço, o rosário. No ano 1090 depois de Cristo, Pedro o eremita, um monge, ele no monastério, ele criou o rosário, aquelas 150 Ave Marias, que depois não só o Papa Pio V, mas os papas depois também foram passando para nós a divisão do rosário, 150 Ave Maria em 3, aí deu terço. Terço é a terça parte do rosário. A Bíblia tem 150 salmos, o povo não podia ler, a Bíblia leu os 150 salmos, então rezava o rosário. Mas olha, saiba, irmão, a Bíblia não pode ser substituída. A Bíblia é a palavra de Deus, Verbum Dei. E Jesus Cristo é o todo-suficiente sacerdote, um verdadeiro sacerdote eterno. E você faz parte de um povo sacerdotal, de uma nação santa. Então, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o teu nome, porque você tem Jesus e você tem a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada. Olha, Lutero, Calvino, Zwinglio, Farel, os reformadores, Deus levantou porque precisava do povo, da humanidade, da cristandade, das pessoas se voltarem novamente para a Bíblia, para a palavra de Deus, para a Escritura Sagrada, para Jesus Cristo como o único Salvador, único Senhor, único mediador entre Deus e os homens. Então, olha, muitas outras coisas nós poderíamos falar, mas em nome de Jesus, fique com a graça de Deus, fique com Jesus, fique com aquela fé que brotou no seu coração quando você viu João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. Tenha fé em Jesus e na obra do Calvário. Só a Bíblia, só Jesus Cristo e a Bíblia. Não é a tradição, não são livros apócrifos, é somente a Escritura. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. A Bíblia, ela é realmente a única regra de fé, de conduta, de norma, e ela vai te ajudar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A não errar, a se fortalecer e ajudar outros a também serem fortalecidos na graça do Senhor. Encontre na sua casa um cantinho, uma sala, um lugar para todos os dias você buscar o Senhor, ler a palavra de Deus, leia pelo menos 5 capítulos da Bíblia por dia e tenha uma atitude, uma postura firme de fé. Pregue a palavra de Deus com amor, com unção. Procure tirar a venda também dos que estão cegos, mas procure enxergar primeiro. Eu fui padre, nunca pensei em deixar a Igreja Católica. Até hoje eu amo a Igreja Católica, amo os católicos, mas aquele irmão que foi lá na missa, que falou de Jesus com amor, que mostrou que só Jesus Cristo salva, que Ele perdoa os pecados, ali me fez entender que eu tinha que ser um adorador em espírito e em verdade. Eu tinha que viver pela graça, por meio da fé,
E eu fiz a minha decisão, e comigo, naquela missa, eu e comigo quase 200 católicos, levantamos nossas mãos. Ali eu fiz a minha decisão, aceitando a Jesus como meu Salvador e Senhor. Então viva também esta fé, como no início da igreja, os cristãos sofriam perseguições, mas perseveravam nesta fé vitoriosa em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser depois alguns outros esclarecimentos, ligue para mim. Eu vou orar agora, mas você pode ligar depois no telefone código 32 8875 3215 ou então o código 34 8811 3142. Agora curva a sua cabeça que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, que cubra-nos, e o teu filho, tua filha que está agora ouvindo a tua palavra através desta mensagem, com perdão dos nossos pecados, Senhor, rasga os céus e vem trazer paz, salvação, alegria, segurança espiritual, segurança de vida eterna para esse teu filho e a tua filha que nesta hora está, meu Deus, ouvindo a tua palavra. Senhor Jesus, tira as barreiras, desfaz as obras do diabo, as obras do inimigo e traga a partir de agora um tempo, um kairós, um tempo de graça, de perdão, de restauração, de vitória completa, espiritual, financeira. Abençoa o casamento, a vida familiar do teu filho e da tua filha. Restaura, Senhor, a nossa vida, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos com perdão dos nossos pecados. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. E se alguém te der a oportunidade para pregar, pregue com amor. Fale que só Jesus Cristo salva. Mostre que quem crê e for batizado será salvo. Que é necessário, depois da fé, da entrega a Jesus, o seu batismo, verdadeiramente batismo, para a glória do Senhor Jesus. Amém.